Olá, pessoal! Boa tarde! Olá, queridos alunos, professores, colegas de trabalho, vestibulandos, pré-ENEM, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Iluminando o Seu Futuro nesse ano, no formato online. Muito bem-vindo a vocês a esse dia, né? Um pouco nublado, cada um na sua casa. Gostaria de agradecer aí extensamente a toda a comunidade Univiçosa, a equipe coordenadora do projeto Iluminando Seu Futuro, né? Minhas amigas da Labuta, do dia a dia. É um prazer tê-los conosco novamente para mais uma semana da nossa live temática do Enem 2020. Lembrando, por favor, quem puder me dar um retorno sobre se vocês estão me escutando, se está tudo ok. Boa tarde, professora Rosiane. Seja bem-vinda. Ela que deu um show a semana passada, né, na biologia, com várias dicas importantes, né, para a galera aí do Enem, para a galera que vai fazer vestibular. E dizer a você, gente, que é um prazer, né, estar aí à frente desse projeto mais um ano, este ano num formato remoto, né, um desafio, todo mundo se reinventando, aprendendo, mexendo com as plataformas remotas, né, esse público online. Muito obrigada pela presença de todos, o envolvimento. Dizer a todos, né, que o nosso canal no YouTube está cada dia com mais seguidores. Então, segue lá, né, o nosso canal no YouTube, Iluminando o Seu Futuro. Veja os vídeos, as nossas lives estão lá, né, que foram gravadas. A nossa live que nós falamos um pouquinho sobre a química com o nosso mestre, professor Per Christian, o professor Fabinho, que trouxe alguns esclarecimentos e dicas sobre a física no cotidiano, a professora Rosiane, que semana passada, né, nos mostrou alguns conceitos importantes que podem cair em provas, né, do Enem e vestibular sobre a biologia. E esta semana nós trouxemos para vocês mais um tema do Enem 2020, né? Esse tema muito importante trata as ciências humanas e suas tecnologias, ok? Bem, gente, todos sabem, né? Ciências humanas, quando se fala em ciências humanas, a gente lembra um pouquinho da geografia, um pouquinho da história, da sociologia, da filosofia. Na verdade, ciências humanas são 45 questões que caem no vestibular, que caem no Enem 2020. Então, fiquem atentos, né, para esse tema super importante e é preciso estudar bastante, estar muito atualizado, sabendo por dentro das notícias, né? Por isso, leia, se informe, assista documentários e segue aqui a gente no nosso canal e não perca essa live de hoje que vai estar, assim, super interessante. Bem, para a gente não ficar falando muita coisa e ir o que nos interessa, vamos hoje trazer para vocês um professor muito querido, né? Professor Fábio Rigueira Simão. Professor Fábio, vou apresentá-lo aqui, mas depois ele pode um pouco, né, falar da sua trajetória acadêmica. Professor Fábio Simão, ele é graduado em História, formado pela Universidade Federal de Viçosa, fez recentemente, não sei se é recentemente, mas ele pode explicar isso, doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da área de História, né, atualmente do Colune, da UFV, e é pesquisador da área de História Urbana, processos simbólicos na construção das nações americanas contemporâneas. Além disso, o professor Fábio Simão, ele possui alguns livros publicados, dentre eles nós podemos destacar A Mulher Imaginada pelas Novas Edições Acadêmicas, A Capital do Trabalho, pela editora Prisma, e a dica vale a pena todos lerem e ter aí, né, no seu criado mudo esse livro do professor Fábio Simão, que é, ó, da hora, tá? E
O professor Fábio Simão foi um professor nosso, da nossa casa, da nossa instituição Univiçosa, né? Durante 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, ele trabalhou com a gente, pôde contribuir, né, na formação dos nossos acadêmicos no período de 2013 a 2017. Então, nós perdemos o professor Fábio Simão para o Colune, né? Mas agradecemos aí, desde já, a sua colaboração e a parceria que ele sempre mantém com a Univiçosa na colaboração, né, de pré-ENEM, treinamento para a ENAD, enfim, o cara manda bem, gente. Então, fique ligado aí que você não vai se arrepender, ok? Bem, vamos lá, então. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Bem-vindos a todos. Vamos lá ao professor Fábio. Bem-vindo, professor Fábio Simão. Que prazer tê-lo conosco novamente, junto com essa galera que nos ouve aqui via o nosso canal do Iluminando Seu Futuro no YouTube. Muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo, né? Como eu disse aqui, apresentei há pouco, o professor Fábio foi nosso professor na Univiçosa, né? De 2013 a 2017, professor Fábio. A 16, né? Quando eu já começo no Colune no 2017. Então, até 2016. E pôde contribuir muito aí na formação dos nossos acadêmicos, alunos, né? Deu aula para a moçada toda, na gestão ambiental, né? Tivemos o contato mais próximo. Sim, comecei com vocês, né? Quando cheguei na UNI, fui para a gestão ambiental. Logo depois, nos outros cursos também, psicologia, nutrição, enfermagem, direito também, contábeis, né? No Campus 2. E sim, onde eu já estava, inclusive. Muito bom, grande prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite de novo. A semana passada, a outra, a gente falou sobre a ENAD, né? Vou falar sobre ENEM hoje. Sim, suas dicas são muito valiosas, muito valiosas. Eu falo que o professor Fábio Simão, ele chuta para o gol sem erro de dar certo, né? De dar errado, quer dizer. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje o professor Fábio Simão, como eu disse, vai falar um pouquinho aí da teia das humanas, né? Englobando um pouquinho aí da geografia, da história, da sociologia, filosofia e algumas tendências, né? Através de algumas questões que o professor aí elaborou, ele vai explicar melhor, né? Com toda competência, e ele vai dar aí algumas dicas, né? Mostrando o conteúdo que provavelmente pode ser uma grande tendência aí nas provas do Enem, né? Então, professor, seja bem-vindo, a casa é sua, a sala é sua, né? Eu vou estar por aqui. Vamos, então, deixa eu abrir aqui a sua apresentação. Vamos ver se o pessoal aqui, se eles estão visualizando. Eu acho que sim. Estou vendo na tela aqui. Se eu me tirar, eu te escuto. Bom, gente, o que eu fiz para hoje na verdade, eu quis chamar de pela teia das humanas, porque eu imagino que a prova de ciências humanas ela tem mesmo essa característica de encontro de alguns conteúdos, algumas coisas aparecem assim conjuminadas, você consegue observar um diálogo nas questões entre sociologia e filosofia muito fortemente, entre sociologia e história muito fortemente, entre filosofia e história também muito fortemente. E a geografia é uma disciplina que sempre, quando trata de questões humanas, questões ligadas à globalização, à população, imigração, e até mesmo questões ligadas ao meio ambiente, que implicam as ações antrópicas, as ações humanas, elas todas acabam sendo questões muito possíveis de serem interconectadas. Então, a ideia aqui é passar um pouco por essas 4 disciplinas, história, geografia, filosofia e sociologia, como se fosse uma teia mesmo, por onde a gente vai passando, puxando
assuntos de umas questões para outras questões. Eu selecionei 10 questões, mas nós vamos fazer, pelo menos, se o tempo der, se tivermos prazo, nós vamos fazer pelo menos 6 questões, eu deixei anotadas aqui. Então, nós vamos começar por uma questão de sociologia, que, na verdade, vocês vão perceber que abarca já conhecimentos de história e de geografia também, mas vão perceber como uma questão de sociologia, porque é uma questão que traz um autor que é antropólogo econômico, que pensa antropologia econômica. Na verdade, a antropologia é uma ciência social, dentro do rol das ciências sociais. A sociologia dialoga diretamente com a antropologia, praticamente dentro do Enem, elas aparecem como duas disciplinas irmãs, quase idênticas. Muitas vezes as implicações das metodologias, a percepção da questão é idêntica, embora elas sejam disciplinas com campos teóricos distintos, autônomos, elas dialogam muito. Então, isso é uma questão de antropologia econômica. O autor Karl Polanyi, ou Polanyi, é um autor da antropologia econômica, que publica um livro que foi um dos mais seminais da década em que ele publicou. Ele publica no meados do século XX, é um livro que transformou muitas percepções sobre o capitalismo, de um ponto de vista antropológico, e não por acaso ele chama-se A Grande Transformação. Eu chamo a atenção de vocês para sempre que vocês forem fazer questões que tem texto assim, e a prova de humanas é repleta disso, que vocês olhem para as questões, primeiramente tentando perceber de onde vem aquele texto. E o que vai te dizer isso? O que você está vendo aí logo embaixo do texto, que são as legendas. Cris, sobe um pouquinho, só para aparecer o texto e a legenda, assim, bem centralmente. Isso, está ótimo. Então, essa é uma questão do Enem 2016, ela caiu numa prova de um momento em que o Enem realmente estava sofrendo algumas transformações, inclusive. Todo ano o Enem tem uma cara diferente em alguns aspectos, mas a tendência do Enem tem sido ser mais com conteúdo, de forma que a gente consiga identificar dentro das questões realmente que conteúdo é aquele, onde ele está nos programas curriculares, porque no início do Enem isso não acontecia. A gente ficava um pouco até perdido, porque as questões vinham com uma cara na verdade, de questões que não pareciam ser exatamente daquela matéria. Então, um aluno que estudava, por exemplo, Revolução Francesa, ele se deparava com uma questão sobre democracia, que envolvia a Revolução Francesa, e o estudante tinha a impressão de que ele estava diante de uma questão geral sobre a democracia, mas ele estava diante de uma questão sobre a Revolução Francesa, que trazia o grande tema da democracia, como fosse uma âncora para começar a discussão da questão. Então, a gente teve que, na verdade, começar a aprender a lidar com o novo Enem. E 2016, 2015 já é um momento em que o Enem começa a ter uma nova transformação. O novo Enem de 2012, mas a transformação que ele vai passando nos anos 2015 e 2016 também são notáveis. Hoje a gente vê uma prova mais conteudística em muitos aspectos, apesar de isso não ser ruim. A palavra conteudístico às vezes assusta, é ruim, as pessoas pensam, nossa, mas conteudístico quer dizer decoreba, principalmente na área de história, na área de humanas, mas não é isso. A questão é que a prova se torna uma prova mais com identidade mais definida. Isso é até bom para vocês, estudantes, que estão se esforçando para aprender os currículos do ensino médio do jeito que eles vêm nos programas. Então, quer dizer, a questão de ter uma identidade, você bater o olho e falar, opa, isso aqui é sobre Emile Durkheim, por exemplo, autor clássico da sociologia. Essa questão aqui é sobre Revolução Industrial. Isso é bom dar uma segurança para o estudante. Então, de certa forma, é uma boa notícia pensar que o Enem tem caminhado para esse lado. Mas cada ano que a gente vê a prova, ela tem suas particularidades. Então, assim, quer dizer, nós não podemos contar com a prova muito uniforme, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que essa prova também não é uma prova mais, assim, muito perdidona, como aconteceu no início. A gente estava em cursinho, por exemplo, dando aula, aí há uns 8 anos, quando a gente começava a falar sobre os conteúdos, a gente não tinha certeza se a forma que a gente estava ensinando estava realmente preparando o estudante. O estudante ficava, depois, na prova do Enem, perdido, chegava para mim e falava assim, Fábio, eu estudei aquilo tudo que você falou, mas eu não consegui identificar isso na prova do Enem. Quer dizer, eu fiz questões lá que parecia que eu tinha que saber qualquer coisa, interpretação. E não é bem assim. Hoje, as provas, era assim, mas as provas são muito mais identitárias. Então, olha essa questão, que cita um texto, um trecho do Karl Polanyi,
a grande transformação, você dando uma olhada direta aí nessa legenda, você já vai ver, ó, as origens da nossa época. Esse é o subtítulo do livro dele. Ele está falando sobre a Revolução Industrial, a Revolução do Trabalho, a Revolução da Terra, do Dinheiro. E aí, essa citação, eu chamo a atenção de vocês, que nunca leiam as citações, desculpe, os textos, antes de ler o enunciado. O enunciado primeiro, porque o enunciado vai te mostrar o que você precisa do texto, ou da fonte, qualquer que seja, se for um mapa, se for um gráfico, se for uma tabela. Sempre leia o enunciado, porque ele vai te dar o imperativo da questão, vai te dar a ordem, o que você deve identificar ali. Então, ó, a consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é... Então, está procurando a consequência de um processo tal de transformação socioeconômica que foi abordada nesse texto. Volta lá, Cris, um pouquinho, que eu vou ler agora o texto. Uma linha, ótimo. Então, olha só. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial... Opa, já foi ótima essa primeira frase, porque eu já percebi que o endereço dessa grande transformação a que o autor se refere é a grande transformação trazida pela Revolução Industrial. Ou pelo menos a dica já está aí. Mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles, então 3 elementos, eram de importância fundamental. Quais sejam? O trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, ou seja, de mercado, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meios de mercados competitivos interdependentes. Observe que todas as frases vão fechando para o único elemento que é a Revolução Industrial. Vão buscando a percepção da Revolução Industrial. Só que como é uma questão que não é de história, não é para você identificar a Revolução Industrial, mas é uma questão de antropologia econômica, uma questão de sociologia, eles querem que vocês identifiquem uma coisa a mais. A percepção que tem que se ter aqui é maior do que simplesmente, opa, estou diante da Revolução Industrial. Não, você está diante de uma grande transformação que a Revolução Industrial trouxe. Qual é essa grande transformação? O Polanyi já deixou para nós claro, nesse excerto aí, que a grande transformação é transformar trabalho humano, dinheiro e terra em mercadoria. Quando o dinheiro pôde ser vendido, quem vende dinheiro na nossa sociedade? Banco. Quem empresta dinheiro para você vende dinheiro. Vende uma nota de 100 por 120. 20 é juros que você vai ter que pagar. Então, ele te vende dinheiro, capital financeiro que a gente chama. A mão de obra é toda vendida no mercado. Então, o trabalho é vendido no mercado. E a terra se tornou também mercado, ou mercadoria nesse mercado. Vocês podem ver que por qualquer lado que vocês olharem, a terra sempre é de alguém. Ela é uma propriedade de alguém. Mesmo que seja do Estado, chamadas terras devolutas, serão propriedade de alguém, de alguma entidade. Então, mercadologização do trabalho humano, do dinheiro e da terra é a grande transformação, o que o Polanyi chama no livro também de um moinho satânico do capitalismo, que ele veio trazendo como se fosse uma grande máquina demolidora dos valores tradicionais e transformou a sociedade em uma sociedade que vende trabalho, que vende dinheiro e que vende terra. Tá bom? Agora sim, Cris, deixa 5 alternativas aí, por gentileza, para mim, aparecendo na tela. Olha só, gente. Ao olhar para as alternativas, nós vamos pensar. Letra A consequência do processo... Vou ler de novo. Ó, a consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a expansão das terras comunais. Veja bem, terra comunal era justamente o contrário disso. Terra comunal é da época do feudalismo, quando havia uma parte da floresta, dos feudos, em que todos podiam utilizar, daí o nome comunal, comum, terras que todos podem utilizar. E nesse momento que a gente está falando de mercadoria, que a terra se transforma em mercadoria, é justamente o contrário. A terra vai ser minha e não sua, ou sua e não minha. Então, se ela tem um proprietário ou proprietária, a terra não é mais comum, não é mais de uso comunitário. Então, é exatamente o oposto disso essa questão. Letra A, fora. Letra B, limitação do mercado como meio de especulação. Não, o mercado vai, nesse momento, exatamente se transformar num mercado especulativo.
As pessoas vão começar, por exemplo, eu compro essa terra aqui por 100 e vou especular que daqui a um ano ela está valendo 200. Então, eu compro para investir. Eu compro o trabalho do operário, porque eu vou especular que com o trabalho do operário bem explorado, eu vou produzir uma mercadoria que eu vou vender mais caro no mercado. Então, toda essa lógica de mercado, ela demole, ela destrói essas duas coisas aí que a letra A e a letra B estão trazendo. De um lado, as terras comunais, e de outro lado, a limitação de um mercado especulativo. Isso acontecia antes do capitalismo. Quando o capitalismo se consolidou, e é o que o Polanyi está falando aí a especulação vai reinar nesse mundo. Então, a B também está fora. Letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. Perfeito. Ela, a terra e o dinheiro se tornaram mercadoria. Observem que a resposta está no próprio texto. Mas a resposta estar no próprio texto nem sempre é para nós um indicativo de resposta correta. Tem que tomar cuidado. Depende do enunciado. Tem respostas corretas que não são as mais valiosas. No Enem acontece isso, ter mais de uma correta. Então, quem que vai salvar a lavoura numa hora como essa? O enunciado. A consequência do processo de transformação socioeconômica tem a ver com a consolidação da força de trabalho como mercadoria. Opa, aqui coincidiu o que está no texto com o que está na resposta. Por quê? Porque pede-se que você observe a transformação socioeconômica abordada no texto. Então, o imperativo da questão importa muito. Muitas vezes, se você ficar em dúvida entre duas, leia o enunciado de novo, que lá vai te dar um indicativo de quem é a resposta correta. A que satisfizer o enunciado é a resposta correta. Tá? Então, letra D, só para tirar a teima, diminuição do comércio como efeito da industrialização. Claro que não, estou falando de mercado o tempo inteiro. A industrialização, ela precisa de mercado, ela precisa do comércio. O comércio cresce com a indústria, tá? E não o contrário, como a D disse. Letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Não é bem isso. O dinheiro não é o padrão não é o elemento padrão das transações. Não necessariamente. Quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em realmente papel, moeda. Mas quando a gente fala em capital, aí sim, o capital vai ser o elemento padrão das transações, porque o capital é sempre aquilo que é capaz de se reproduzir. E capital pode ser máquina, capital pode ser terra, capital pode ser até mesmo ideias, tecnologia, percepção, projetos, inteligência, ciência pode ser capital. Você já ouviu falar, e isso é muito comum no nosso tempo, que conhecimento é poder? Tem muito a ver com isso. Então, quer dizer, a ciência e a tecnologia, elas vão andar juntas, inclusive, a partir de então, para alimentar o mercado. O dinheiro não é o elemento padrão das transações. O dinheiro não, mas o capital sim. E o dinheiro é só uma forma de capital. Tá? Neste caso, você poderia ficar enrolado entre a E e a C, porque o dinheiro é uma forma de transação do capitalismo, mas não é a única. Então, a letra C satisfaz melhor o enunciado, porque é a consequência do processo de transformação socioeconômica, né? E o dinheiro não tem nada a ver com o social, com a pessoa, diretamente. Agora, a letra C tem. A força de trabalho é a pessoa. Força de trabalho é justamente aquilo que você tem de energia corpórea para transformar a matéria em produto numa fábrica, numa mina de carvão, enfim, como no início da Revolução Industrial Britânica. Portanto, diz respeito direto à pessoa, à sociedade e ao trabalho. Então, a letra C é a mais forte aí, é a resposta. Já que estamos falando de trabalho, de venda de produtos e capital, vamos a uma coisa muito mais importante, inclusive, desse período, e é o grande paradoxo desse período, que é a venda de pessoas. As pessoas vendiam seus trabalhos, porque eram livres para vendê-los, mas as pessoas, às vezes, poderiam ser elas próprias mercadoria. De que eu estou falando, gente? Da escravidão. Então, a número 2, que é uma questão de história, ela traz dois trechos de texto, uma questão que eu considero complexa, mas não difícil. Ela é trabalhosa, ela caiu no Enem de 2015, um ano antes daquela anterior, e ela fala sobre a escravidão e a abolição da escravatura no Brasil. Cris, por favor, me mostra antes o enunciado da questão, para a gente seguir a mesma lógica. A gente lê o enunciado primeiro, depois a gente volta nos textos. Então, pode descer um pouco mais aí. Mais um pouco. Aí. Olha lá o enunciado, ó. Sobre o fim da escravidão no Brasil, opa, a questão foi boa conosco. Já nos deu o tema.
Já está falando do quê? Está falando da abolição da escravatura, o processo de abolição da escravatura brasileira. O elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no 2, é qual? Então, é isso que é a pergunta, tá? Agora vamos voltar para ler o texto. Então, que elemento aí complementa o argumento do texto 1 no texto 2? Vamos ao texto 1. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888, se referindo à Lei Áurea, tá? Assinado pela princesa Isabel, em 1888, que tinha 2 linhas, é muito fácil de memorizar. A Lei Áurea dizia: está decretado o fim da escravidão no Brasil, em todo o território nacional, e segunda linha, revogam-se quaisquer disposições em contrário. Ou seja, a escravidão está abolida, ninguém vai receber indenização, e os proprietários de terra e de escravos que se virem. Tem que libertar, a partir de agora, essas pessoas. Diz assim o texto: libertou, então essa lei libertou poucos negros em relação à população de cor. Ela libertou poucos, que coisa estranha, né? Mas é de fato, porque muitos já estavam libertos. Então vamos lá. A maioria já havia conquistado a alforria, a Carta da Liberdade, o documento da liberdade, antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da Lei Áurea, a Lei de 1888, não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. Ou seja, não importa se libertou 10 ou 20 escravos. O que importa é que libertou. Importa é que a partir dali está valendo em todo o território nacional que não mais se escravizará o ser humano. Isso é a importância da Lei Áurea. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então, observe que o texto 1 fala assim: tudo bem, a princesa Isabel assinou o fim da escravidão quando havia menos escravos no Brasil, muito poucos escravos no Brasil, quase todos já estavam libertos por outras formas de liberdade, por outras formas de alforria, que não uma lei nacional. Mas essa lei não perde sua mensura, não perde seu valor, porque é uma lei que qualitativamente ela vem destruir de vez a possibilidade de se legitimar juridicamente o tráfico de pessoas, a venda de pessoas e a propriedade sobre o corpo das pessoas dentro do território brasileiro. Então, é isso que diz o texto 1, que é o jogo da dissimulação, abolição e cidadania no Brasil. Opa, beleza, voltou. Cidadania negra no Brasil, melhor dizendo. O texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Até agora falou igual o texto 1, que quando a abolição veio com a Lei Áurea, já tinha vários pretos e pretas, libertos e libertas, dentro do território nacional, e agora no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade do Rio. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa. Então não dá mais para você olhar na rua, olha, pessoa preta ou preta. É com certeza cativo, é com certeza escravo e escrava. Não dava mais para dizer isso, porque havia muitos libertos, como diz o próprio texto 1, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Essa é uma citação do Sidney Chalub, eu acho. Pode descer, por favor? Cris. Aí aparece aí a legenda para nós. Deixa eu ver se... Isso, Sidney Chalub, Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na corte brasileira. Aí está se referindo ao Rio de Janeiro. Então, resumindo, o texto 1 falou do Brasil como um todo, o texto 2 falou do Rio, mas os dois estão falando... as duas leituras, as duas percepções são concorrentes, aliás, são complementares. E é isso que o texto, que a questão vem trazer. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado do texto 1, que complementa os argumentos do texto 2, é qual? Então, vamos lá. Letra A. Variedade das estratégias de resistência dos cativos. Pessoal, apesar de o texto 1 ter dito que as pessoas já ficavam livres por outras formas de alforria, foi destacado, foi falado realmente quais são as formas de estratégia de resistência? Mostrou-se isso? Não. Então, nós não temos condições de ver no texto isso. Até que a gente poderia falar disso no contexto.
Falou de abolição, falou de escravidão no Brasil, na hora você lembra das várias formas de resistência. Os escravos podiam cometer suicídios, suicídios coletivos, os escravos poderiam cometer fugas, os escravos poderiam enfrentar os seus senhores diretamente, os escravos poderiam negociar alforria com os senhores, eles poderiam, em dias em que eles tinham folga, porque escravo tinha folga também, ele poderia ir para a rua e trabalhar como engraxate, como entregador, como vendedor de quitutes, às vezes até se prostituíam, e ganhavam dinheiro e compravam alforria depois, eles juntavam o que chamavam de pecúlio, eles juntavam economias e podiam fazer... Quer dizer, são várias formas de resistência e várias formas de liberdade. Mas não se falou disso no texto. Observe o que eu falei na questão anterior. Essa letra A tem a ver com o contexto pra caramba. Se você estudou muito pro Enem, você vai se lembrar de várias coisas que você estudou sobre estratégia de resistência e pode confundir. Então, se prenda no enunciado. O enunciado está falando sobre os textos e não sobre o seu conhecimento. É para fazer a interpretação do que está aí, tá? Então, a letra A não estaria correta. Ela está certa sobre o contexto, sobre o tema abordado, mas não está certa sobre o elemento trazido pelo imperativo da questão, pela pergunta que a questão trouxe para nós. Letra B, controle jurídico exercido pelos proprietários. Não falou disso, hora nenhuma. O controle jurídico exercido pelos proprietários é geral. Quer dizer o quê? Que a escravidão no Brasil ela era tão infame que ela era legitimada pelo Estado. Era legal, no sentido de ser, tá dentro da lei, vender e comprar pessoas. Tá? Então, isso é também sobre o assunto, mas não satisfaz o enunciado. De novo, letra C, inovação social representada pela lei. Ora, a Lei Áurea inova socialmente, sim, ela traz a liberdade geral na nação brasileira. Mas observem que os dois textos estão falando que ela não trouxe uma novidade. Ela inova em matéria de território nacional, mas não trouxe uma novidade. Quer dizer, a liberdade dos escravos já havia. Já havia alforria, já havia formas de ficar livre, outras formas de ficar livre, e não por acaso tinha uma população grande de gente liberta, né, naquele momento. Letra D, ineficácia prática da libertação. Essa aí, errada, né? Quer dizer, a libertação, ela tem uma eficácia prática. Dar a liberdade às pessoas é uma eficácia em si mesmo. Agora, uma outra discussão maior, que pode vir esse ano para vocês, que é a cidadania do elemento liberto, do ex-negro africano, do ex-escravo afrodescendente, aí é uma outra discussão. Inclusive uma discussão da República, que vem até os nossos dias atuais, com essa discussão ampla que está aí pelo Brasil de racismo estrutural. É uma outra questão. A letra E satisfaz o enunciado, porque ela fala em significado político da abolição. O que isso quer dizer? Olha só. O texto 1 está falando sobre como que a escravidão foi abolida pela Lei Áurea, mesmo que em números pequenos, ela tem uma qualidade fantástica. Ela é qualitativamente importante, embora não tenha sido quantitativamente importante. Ela libertou menos escravos do que os outros tempos libertaram. Mas ela traz a qualidade de uma lei que varre todo o território nacional. Essa é a questão. Tá? Então, o que é político aí? A número 2 também, o texto 2 também faz isso, e a letra E acaba satisfazendo os dois textos, complementam. Que no texto 2, fala-se que no Rio de Janeiro aconteceu da mesma forma. Os libertos já estavam libertos, é claro, já havia uma população liberta gigante, mas a Lei Áurea veio e transformou o Brasil num país abolicionista. Isto é uma postura política. E o significado político da abolição é grande, porque, dentre outros, eu acho que a questão até poderia ter explorado isso, dentre outros, porque, como eu disse no início, a Lei Áurea é curtinha, né? Aboliu-se a escravidão no Brasil, revogam-se todas as disposições em contrário. Por que essa segunda linha é desesperadora para os proprietários de escravos? Porque eles esperavam receber indenização. Como o Império sempre permitiu que os escravos existissem, que as pessoas pudessem comprá-los, então um senhor de escravo que comprou o escravo, que investiu nele, investiu dinheiro para comprar a mercadoria, que era o escravo, ele queria receber a indenização, e ele não recebeu. Então, isso é um ato político importante. Então, eu acho que essa questão até poderia ter explorado isso mais. E a resposta correta, o mais forte aí, é a letra E. Tá? Lembrando que as outras também têm o seu valor, letras A, B e C, têm o seu valor, mas não satisfazem o enunciado da questão.
Agora vamos para número 7, que é uma questão que chama também nossa atenção para as questões ligadas à formação de um Estado nacional e o conceito de liberdade. Essa é uma questão mais de filosofia. Observem, como eu estou dizendo, né, vamos passeando por essas teias das humanas, você começa com sociologia, mas o tema do trabalho te leva para o tema da liberdade. Aí você entra em história da escravidão brasileira. Mas o tema da liberdade, da liberdade dos escravos, te leva para o conceito de liberdade que é filosófico. E é de pelo menos uns 100 anos antes do movimento abolicionista brasileiro. Então a gente vai ver sobre como que se concebe a liberdade neste aspecto trazido aí pela questão de 2012 do Enem. Esse é o novo Enem. Foi o momento em que o Enem teve essa transformação do Enem anterior para esse chamado novo Enem, que vem com essa cara mais definida entre as ciências humanas, suas tecnologias, linguagens, matemáticas e ciências da natureza. Foi quando o Enem começou a valer para entrar em várias faculdades do Brasil, a partir de 2012, e aí os cursinhos tiveram que se reinventar também, justamente por isso, a forma de ensinar, a forma de a gente conceber esses conteúdos, tá? Bom, continuando então, aliás, vamos fazer da mesma forma, vamos lá no enunciado. Cris, por favor, baixa um pouquinho, antes da gente ler o texto, a gente lê o enunciado, antes de analisar o gráfico, lê o enunciado, antes de analisar a tabela, o mapa, a figura, a charge, seja o que for, fotografia, primeiro lê o enunciado. As características da democracia, ressaltada por Montesquieu, diz que, então olha só, nós já estamos endereçados agora, é uma questão de filosofia do pensamento democrático, burguês, iluminista. Montesquieu, Barão Charles de Montesquieu, francês, era um pensador iluminista, um dos primeiros iluministas. Ele que escreveu O Espírito das Leis, um livro seminal sobre as leis na época, inclusive é o livro citado nessa questão. Pode olhar ali bem em cima, ó, tá ali, ó, Montesquieu, do Espírito das Leis. São Paulo, Editora Nova Cultural. Lembrem-se de olhar essas coisas, porque a gente está dando muito aula sobre esses assuntos, levando excertos dos textos para as aulas. Os professores devem estar fazendo isso com vocês, e vocês estão passando pelos autores, os clássicos da sociologia, Marx, Max Weber, Émile Durkheim, os clássicos do iluminismo, Rousseau, Montesquieu. Então, você vai se sentir familiarizado com o texto. Então, vamos voltar ali no texto agora. Cris, por favor. É um texto curtinho. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Olha só, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Então, essa intricada relação da liberdade com a democracia, com o agir no mundo, dentro de uma nação, está bem definida pelo Montesquieu. Qual é o crivo da liberdade? A lei. Qual é a base da liberdade? A lei. O que a lei permite e não permite vai dar o tom do que nós podemos e não podemos, justamente porque nós não queremos uma sociedade desorganizada, maluca, em que todos tenham o poder de fazer o que quiser. Então, liberdade não é fazer o que bem entender, mas fazer conforme a lei. E a lei é um contrato. A lei é estabelecida a partir da discussão, do debate e do acordo entre as partes da nação. Isso que eu falei por último agora, a questão do contrato e do acordo, pode vir nesse ano, que é a teoria do contrato social, de Rousseau, que passa um pouco por Locke, aliás, muito por Locke. John Locke é um filósofo inglês anterior a todos eles, e que passa pela obra de Montesquieu, porque Montesquieu se inspira em Locke. Montesquieu é muito utilizado para se falar dos três poderes. Ele é o homem que traz a teoria dos três poderes muito bem acabada: judiciário, executivo e legislativo, autônomos e interdependentes. Ele que traz isso muito bem acabado para o palco, para a arena dos pensadores do iluminismo francês do século XVIII. Então, letra A. Então, vamos de novo ao enunciado. Você falou, Fábio, mas você está lendo o enunciado duas vezes? Gente, não é perda de tempo, é ganho. Quando você lê o enunciado primeiro, antes de ir para o texto, você já vai com as ideias na mente, já vai sabendo o que você quer, depois você lê o enunciado de novo, é rapidíssimo, para você se situar. E aí você cerca a questão. A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao quê? Então, ser livre numa democracia está ligado ao quê? Segundo essa
essa questão. Ó. A letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Então, a cidadania é o indivíduo tomar decisões por si mesmo. Olha só como essa letra A é perigosa. Uma das coisas que a gente mais fala quando está dando aula de iluminismo é sobre um autor chamado Immanuel Kant. E Kant, que tinha vários textos a respeito da ética, do conhecimento, das artes, o Kant falava uma coisa interessante. Ele dizia que as pessoas só serão livres mesmo quando elas conseguirem ter autonomia para agirem sem serem mandadas por outras. Ele tem um texto chamado O que é o esclarecimento, que às vezes é traduzido como o que é o iluminismo, em que ele explica justamente isso. A autonomia da pessoa humana passa pela coragem de ela assumir os seus próprios atos. Então, a letra A, ela pode trazer essa lembrança para vocês. O indivíduo adquire cidadania ao tomar decisões por si mesmo, e não com alguém mandando ele fazer, com alguma coisa que diz para ele o que deve ser e como ele deve agir. Senão a razão dele, ele mesmo, e sua maioridade, como Kant diz, que a gente atinge nossa maioridade, nossa maturidade intelectual, quando a gente chega à autonomia da razão. Quando a razão nos diz o que fazer e agir certo. Porque Kant falava muito de moral, de como agir, o agir correto. Na sua crítica da razão prática, ele fala muito sobre isso. O imperativo categórico, vocês devem se lembrar dessas lições em filosofia. Então, a letra A pode nos enganar, mas não é o caso desta questão. A cidadania, enquanto decisões de tomada de decisão por si mesmo, não é o caso aqui. Como eu disse, o grande crivo aqui, a grande questão aqui, é o império da lei. É a lei estando em primeiro lugar, né? Então, observe a letra B. A democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade com a lei. Quer dizer, se está diante da lei e se está conforme a lei, ok, é livre, é assim para agir. Então, a letra B está muito mais em conformidade com o texto, embora a A traga uma questão cara para o iluminismo, que tem a ver com Montesquieu, ela pode te enganar, a letra B está muito mais fechadinha, redondinha com a questão, então, com certeza, a letra B é mais forte do que a A. Mas, para tirar a teima, vamos ler as outras. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar do poder, e, nesse caso, livre da submissão às leis. Veja bem, a letra C, ela fala de participação no poder, livre da submissão às leis. De uma certa forma, a letra C nega a B, que está dizendo que a liberdade está condicionada às leis. Então, fiquem espertos com isso, e espertas, porque, às vezes, quando vocês estiverem diante de uma questão que surgiu um impasse, você não está lembrando muito bem o que pode ser, procure as alternativas em que uma nega a outra. Porque quando uma negar a outra, a resposta só poderá estar entre uma ou outra. Então, quer dizer, o Enem não vai poder trazer uma resposta numa questão com ambiguidade de resposta. Pode trazer respostas coerentes com o tema, mas nunca respostas, mais de uma, coerentes com o enunciado. Porque senão a questão tem que ser anulada. Então, neste caso, a letra C nega a B e te dá um toque, ó, atenção para B. A B é o que está falando no texto. Letra D, ao livre-arbítrio do cidadão, letra D de dado, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Veja, parece caminhar para o lado do que o Montesquieu está falando, mas não é disso que ele está falando em termos de democracia. No enunciado, a palavra democracia fecha para outro lado. Isso aqui não quer dizer, nós não estamos falando de livre-arbítrio e questão do que é proibido ou não, mas da condição de liberdade de ação dentro de um território, melhor, de uma nação democrática, de um cenário de democracia, de atuação democrática da pessoa. Então, a letra B ainda continua sendo melhor. Apesar da letra B falar do problema, namorar o problema, flertar com ele, encostar nele, mas não fecha com o enunciado, tá certo? Até porque não fala de estar ciente com as consequências da lei, da aplicação da lei, não se trata disso. Letra E. Ao direito de o cidadão exercer sua vontade de acordo com os valores pessoais. Muitas vezes não, né? Quer dizer, é o direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com as leis. Aí sim. Então, letra B de bola é a resposta mais coerente nessa questão. Na sequência aqui, eu volto na 3. Número 3, por favor, Cris. Essa questão de filosofia da liberdade nos leva de volta a uma outra questão maior,
que está ligado não só à liberdade, e aqui nós estamos falando de nações, nacionalismos, mas principalmente da questão da inserção do sujeito dentro de uma democracia, dentro de uma nação qualquer que seja, mas da inserção dele a partir daquilo que o informa como pertencente, cidadão pertencente a uma nação. E o cidadão pertencente a uma nação é sempre um cidadão pertencente a uma história. E pertencer a uma história, pertencer a um passado, por isso os países são tão ligados nessa ideia de orgulho patriota, dos nossos grandes monumentos, dos heróis da pátria, das vitórias que a nação teve, porque essa história nacional é uma história simbólica que está no âmbito dos símbolos, dos discursos, realmente da memória construída para justamente dar identidade a um povo, dar identidade a uma nação. Então, neste caso, a gente observa uma questão boa como essa de história, que a gente está voltando agora ao número 3, também daquela prova de 2016, a mesma da questão 1, sobre a questão da venda do trabalho no mercado capitalista, e aqui a questão explora uma coisa a mais. Ela nos traz para essa questão da formação de uma identidade nacional. E nos traz dentro de uma questão da cultura, que são as festividades de datas cívicas comemorativas. Olha só como vem o enunciado da questão. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário. Ok? Parece que teve uma oscilação de sinal aí, mas continuando. Então, olha, as festividades em torno da independência brasileira marcam o nosso cenário nosso calendário, desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Eu acredito que falte aí um 7 antes de setembro, tá? Talvez tenha sido erro meu de digitação ou da própria questão. Então, aí pergunta-se, essa comemoração está diretamente relacionada com o quê? Então, olha só, o 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil, foi simbolicamente construída a partir do famoso Grito do Ipiranga, que foi feito pelo Dom Pedro I, quando ele voltava com sua comitiva de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em 7 de setembro, ele recebeu uma carta de Portugal, mandando ele voltar para Portugal imediatamente. O pai dele já havia voltado, era um momento muito tenso para ele. Ele recebe a carta da esposa dele, Dona Leopoldina, que estava no Rio de Janeiro, e no meio da estrada ele lê a carta, e a carta está dizendo o seguinte: se ele não voltar para Portugal imediatamente, ele vai ser, ele pode se entender em guerra com Portugal. Portugal vai declarar guerra ao Brasil. E ele vê aquilo como uma coisa infame, dizem que arrancou as braçadeiras azuis e brancas dos braços, mandou que os soldados arrancassem também as braçadeiras azuis e brancas, era um símbolo que unia o Brasil a Portugal. E ele arrancou as braçadeiras, arrancou a espada e disse independência ou morte. Disse aos soldados, daqui para frente nossa divisa será independência ou morte. Nós vamos lutar pela independência se for preciso e até morrer por ela, porque isso foi infame que Portugal disse, que vai entrar em guerra contra o Brasil se eu não voltar para Portugal. Então, essa situação rendeu simbolicamente ao Brasil aquele famoso quadro do Pedro Américo, que vocês devem conhecer, um quadro que caiu muito já nas provas e pode cair de novo para vocês, é o Grito da Independência, o Dom Pedro com a espada, os seus soldados assim num barranco próximo às margens do Rio Ipiranga, que está na nossa letra do hino nacional também, né? O hino nacional é um grande símbolo pátrio brasileiro, isso está lá, né? Às margens plácidas do Rio Ipiranga, ouviu-se um brado retumbante de um povo heróico, um retumbante, que na verdade é tudo uma grande armação, porque não tem povo heróico nenhum lá, é só o Dom Pedro mesmo, ele está no meio de uma estrada, sem ninguém, e alguns soldados e comissários políticos estavam com ele. Mas isso entra para a nossa história, para o imaginário histórico brasileiro, como um símbolo potente, um símbolo muito forte de identidade nacional. Então, voltando ao texto um pouquinho aí, Cris, acima. É hoje a nossa festa nacional, diz o texto. Isso é a Gazeta de Notícias de 1883. Está vendo aí na legenda? Gazeta de Notícias era um jornal do Rio de Janeiro, publicou no dia 7 de setembro de 83, dia da independência, né? Está fazendo aí 83, se a independência foi em 22, estava fazendo 61 anos da independência do Brasil.
Então, o que é que fala nessa matériazinha de jornal? Veja que isso é um documento de época, tá? Essas palavras são do jornal da época. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, são aldeias pequenas, povoados, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-la entre as nações soberanas e entregou-lhes seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho, que seria Portugal. Na verdade, qual é a grande questão? Essa matéria de jornal está falando que o Brasil todo é chamado para essa festa da independência. Nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta, muita gente nem sabe o que é 7 de setembro, muitas vezes confunde com o calendário da República, que é o 15 de novembro, é outro feriado, aí as pessoas embolam isso. Então, nesta questão, o que a gente tem que destacar é o seguinte, está se trazendo aqui a questão do significado simbólico da produção da festa nacional da independência. Então, voltando ao enunciado, essa comemoração está diretamente relacionada com o quê? Com a letra A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional? Será que tem a ver com formação de símbolos ou não? Letra B, o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que se efetivou logo após 22. Ora, nada a ver. Quer dizer, ninguém está comemorando os cargos políticos que alguma elite brasileira tenha tomado, né? A questão é festiva e nacional, inclusive colocando todas as aldeolas do Brasil, classes populares, pessoas mais longínquas da capital, também dentro dessa questão. Então, isso aí não é uma questão pontual de uma classe social que se beneficiou com a independência. Letra C, os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Erradíssimo. Eu disse a vocês, inclusive, que o Brasil manteve a escravidão até 1888, e quando foi feita a Lei Áurea, foi feita sem indenização, que deixou esses senhores furiosos. Eles nunca tiveram interesse em abolir a escravidão. A escravidão deu lucro até o final. Há uma interpretação que diz que a escravidão não dava mais lucro, por isso a princesa Isabel resolveu dar a liberdade aos escravos. Não é bem assim. Não é bem assim. O movimento social brasileiro pela abolição é gigante. Não esqueçam disso, se cair isso esse ano, vocês não errem. A abolição da escravatura no Brasil é fruto de brigas sociais, de mobilização social, de jornalistas, escravos ou ex-escravos forros que aprendem a ler e escrever, que estudam, que publicam, que vão para as ruas, que comunicam à sociedade, juristas, políticos, gente da alta intelectualidade brasileira, pessoas que lutaram pelo fim da escravidão mesmo, tá? Ela não é uma concessão do governo, como uma certa interpretação diz. Letra D de dado. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. Não entrou nesse mérito. Até que isso tem a ver com a questão de expulsão dos portugueses na época. Tem uma questão cara aí de briga entre portugueses e brasileiros, mas cuidado, a pessoa que estuda muito, o estudante que não é muito bem preparado, ele vai entrar numa questão dessa aí e pode ser ludibriado. Por isso que eu falo, cuidado com as alternativas, volte no enunciado que você vai ver que essa questão, que essa alternativa fala algo pertinente com o período, mas não fala algo pertinente com o enunciado. Tanto que nós não estamos falando aqui da independência em si, nós estamos falando do simbolismo da independência, do que fica no espírito dos brasileiros, no imaginário brasileiro, acerca da independência. Tá? Letra E, a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Veja que aí saiu do contexto. Né? A transferência da corte para o Rio de Janeiro é a vinda da família real portuguesa em 1808 para o Rio. Isso tem a ver com a independência, mas lá na outra ponta. Nós estamos falando aqui da independência, que é o final desse processo de vinda da família real portuguesa para o Brasil, e não o início, e nem da independência em particular, como eu disse agora há pouco. É de como nós criamos um simbolismo em torno da independência. Então, sem dúvida nenhuma, a letra A é a mais pertinente, a mais que mais satisfaz o enunciado, que mais tem a ver. A manutenção e a construção dos símbolos pátrios, os símbolos nacionais, para a formação de uma identidade de país, de cidadania e de pertencimento. Essas questões caem muito no Enem. Esse tipo de questão cai demais no Enem. Vale a pena vocês ficarem bem atentos aí sempre, tá? Vamos para a questão, então, número 8 agora, por favor.
Agora a gente sai um pouco dessa questão de nacionalidade e simbolismo para cair numa coisa muito semelhante, que aí já estamos numa questão de geografia. Essa questão sobre a imigração de pessoas desterritorializadas, pessoas que deixam de ter seu território, deixam de ter sua pátria porque imigram e se transformam em pessoas rechaçadas, muitas vezes vítimas de xenofobia para os países que vão. Então, acabei já dando uma dica central aqui com a palavra desterritorialização, porque é uma palavra central, seminal, para a gente entender esse processo de desenraizamento, a pessoa que sai da sua pátria, onde ela tem uma história ancestral, da sua família, do seu lugar, da sua cidadania, dos simbolismos, da história que ela carrega no imaginário, igual a gente carrega o imaginário da independência, mesmo que não tenha sido exatamente assim a história, essa história que se conta do país para dar uma identidade nacional para as pessoas, isso é muito especial. Então as pessoas saem das suas cidades, saem dos seus países e imigram por causa de guerras, de conflitos civis, por causa de fome, em busca de novas oportunidades, são vários os fatores, mas essa aqui vai falar especificamente da questão dos refugiados sírios. Então vamos a eles. Vamos a ela. O cenário descrito, de novo, naquela mesma lógica, tá? O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de... Então, olha que essa questão não nos deu dica nenhuma. Crise humanitária pode ser um monte de coisa. E, neste caso, estamos diante de processo de imigração. Mas, quando a gente começar a ler o texto, a gente vai perceber perfeitamente que nós estamos falando de refugiados. O próprio título do texto, Quem Realmente Acolhe os Refugiados, né? Na verdade, é uma matéria do Le Monde, jornal francês, publicado depois no Brasil traduzido. Olha só. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, quem está saindo da Síria, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Ou seja, tem sírio espalhado para todo lado e não tem sírio em lugar nenhum. O que significa essa frase? É reveladora. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou um canto de calçada qualquer, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. As pessoas estão comendo com jornal como se fosse guardanapo. Também, e olha só, isso aí é uma testemunha ocular, está vendo isso, e pergunta numa praça pública em Beirute, Beirute é a capital do Líbano, perguntando sobre onde se encontram os refugiados. Também se vê, gente, Líbano é um país ao lado da Síria, a capital da Síria, Damasco, de onde saiu vasta população nesses últimos anos, criando uma crise humanitária realmente, que eles foram parar em vários lugares do mundo, fugidos da guerra civil síria violentíssima, gravicíssima, que talvez seja o problema mais importante da crise de refugiados atualmente, desde 2017 para cá. E continuando o texto, também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR, que significa, na sigla em português, ACNUR, ou Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É um órgão da ONU que cuida só da questão dos refugiados políticos, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Muito bem. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária de imigração, de povos que ficam sem pátria, que não têm território, e observem, vou chamar a atenção para a frase que está destacada no texto. Onde se encontra vários sírios? Em todos os lugares, porque tem muitos espalhados, e em lugar nenhum, porque eles estão fora da Síria, estão desenraizados, seu imaginário está tolhido, eles estão fraturados pela violência que é você sair da sua nação, da sua história, da sua ancestralidade e ir para outros lugares que muitas vezes não te recebem bem. Por isso que é uma crise humanitária. Letra A. Esse cenário descrito aí é sobre migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? Não. A catástrofe aqui é humana. É guerra civil, é crise política, fome e miséria causada por crises civis, crises políticas internas. Letra B. Hibridização cultural? Olha, vamos parando por aí. Essa aí não. Hibridização cultural não. O grande problema da crise humanitária das imigrações é que as pessoas, ao chegarem às novas nações onde chegam, são rechaçadas em grande maioria. Senão não precisava de um alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Quer dizer, é preciso acolhê-los. Tanto é que, olha a pergunta do autor do texto.
Quem realmente acolhe os refugiados? Ao nome do texto lá na legenda. Não esqueçam de ler isso. Essas citações, sempre vindo com referências, é bom vocês lerem para se localizarem. Às vezes dá muito subsídio para a gente responder. Hibridização cultural é quando as culturas se unem, se misturam. Não acontece isso. Muitas vezes as culturas ficam isoladas. E muitas vezes os povos querem isolar-se para manter suas culturas ancestrais. Como é o caso das grandes colônias de refugiados em vários países pelo mundo para onde eles vão. Deixa eu ver a hora aqui. São 5 horas, então podemos continuar com uma certa tranquilidade, né, Cris? Sim, pode sim continuar. Beleza. Na verdade, eu programei essa e mais uma só. Aí a gente continua. Então, vamos lá. Letra C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Cooptação é assim, quando alguém cooptar alguém significa trazer para o seu lado, né? Alguma coisa desse tipo. Então, seria trazer para ser um comparsa de alguma coisa. Então, nesse caso, a desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Seria assim, o cara é de uma seita extremista, aí ele desmobiliza-se dela, sai dela e migra, foge. Isto pode acontecer, não é mentira, não, mas não é o que gera uma crise humanitária, porque isso não gera a maioria, o gigantesco número de pessoas que saem desses países. Tá? Aí vem a D, peregrinações religiosas. De jeito nenhum, é outra que eu não vou ler o resto. Igual a letra D de bola. Quer dizer, não tem hibridização cultural e não é peregrinação religiosa. As pessoas não estão saindo para passear, para uma aventura, para um passeio, por uma coisa que é de livre e espontânea vontade. São pressionadas a sair por conta de situações catastróficas, estratosféricas de crise política dentro dos seus países. E a letra E, perfeita palavra. Isso aí foi de graça para a gente, de repente, quem estudou, na hora fisgava. Desterritorialização forçada, olha só, não voluntária, das populações afetadas por conflitos armados. Conflito armado não é catástrofe natural, nega A. Forçada não é voluntária, nega C. A B e a D são absurdas, então a gente fica com a desterritorialização que está na letra E. Tá bom? Fazer as questões com inteligência, com sacada e rápido. Né? Você não precisa ficar demorando muito na questão. Pegar um lápis, uma caneta e circulando as palavras-chave, estão vendo? Eu estou fazendo com lápis o tempo inteiro aqui na mão. Eu vou circulando, eu vou pensando junto para a questão fazer sentido para mim. Número 9, 9 não é 10, né, Cris? Que a gente separou. Então vamos a número 10. E aí eu encerro com a número 10. Ela também é sobre geografia, mas eu considero que é uma questão que amplia um pouco o cenário. Eu acredito que isso seja um pouco de sociologia também, pensamento ambiental contemporâneo, juntando com geopolítica. Como eu disse no início da live, realmente as matérias se conversam, há uma teia das humanas aí, por isso que eu escolhi essa expressão, achei que seria pertinente justamente para a gente comunicar dessa maneira como que a prova conversa, né, entre si. Isso é ótimo para nós, é ótimo para os professores poderem também fazer trabalhos interdisciplinares, e é ótimo para os estudantes poderem fazer conexões com seus conhecimentos de uma disciplina para outra. Tomando, é claro, cuidado para não misturar muito os conceitos, né? Também, como eu disse no início da live, quer dizer, as questões estão vindo mais conteudísticas, o que significa com maior identidade. Você consegue perceber melhor, isso aqui é de filosofia, isso aqui é de sociologia, isso aqui é de história. Mas, ao mesmo tempo, isso não deixa com que elas percam a capacidade de dialogar, né? De a prova vir com algumas conexões. E, olha, uma coisa interessantíssima. Sempre que você estuda humanas, você está se preparando muito para a redação. Tá? A redação, quase sempre, a redação tem condições de você fazer citações das matérias de humanas, das outras também, é claro. Mas humanas sempre traz a questão da argumentação e da intervenção. A proposta de intervenção quase sempre vem de reflexões que as ciências humanas têm feito, que é o papel delas mesmo, né? Então, estudando humanas, você está estudando para redação também, que vale só 1.000 pontos no Enem, né? Ou seja, 20% da prova, é muito importante. Vamos ao enunciado. Primeiro, as proposições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove. Aí, veja, não deu dica nenhuma para nós. Estratégia de compensação, está falando de quê? Não sei. Não te ajudou, mas você vai para o texto.
O texto diz, segundo a Conferência de Kyoto, essa também é do Enem de 2016, daquela mesma prova da questão número 1 e, se não me engano, da 3. Enfim, segundo a Conferência de Kyoto, a Conferência de Kyoto foi assinada no Japão, nos anos 90, as nações do mundo fizeram um acordo sobre emissão de gases poluentes da atmosfera para que se diminuísse os impactos ambientais, os impactos negativos dessas emissões. Mas vamos ler, porque aí a gente não fica explicando a questão, só para que se a gente estivesse na frente da prova agora, o que aconteceria? Os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, porque quem industrializa polui, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. Kyoto é assinado no final da década de 90. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. O famoso conceito de energia limpa, ambientalmente limpo, correto? A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender seus créditos, esse crédito, para outro país ou empresa que não consiga. O que significa isso? Eles criaram metas para todos os países do mundo, signatários, quem assinou o Tratado de Kyoto, e aí vale lembrar que os Estados Unidos não assinaram. Na verdade, eles assinaram o tratado, mas depois não ratificaram. Ratificar significa pôr em prática. Eles não praticaram o Tratado de Kyoto, porque diziam que ia atrapalhar muito a indústria deles. O George W. Bush, o Bush, que estava no governo na época, ele falou, não, isso vai atrapalhar a nossa indústria demais. Porque atrapalha mesmo. A verdade é o seguinte, para você poluir menos, tem que produzir, às vezes, menos, ou criar tecnologias de energia limpa. E, às vezes, você vai gastar dinheiro com isso. Tem nações que não estão dispostas. Isto é infame, isto é covarde, para uma perspectiva global de tratar o meio ambiente, mas é possível. Então, o que foi decidido em Kyoto? Que quem produzisse abaixo da meta podia pegar esse decréscimo e vender para outro país que vai produzir acima da meta, ou que vai emitir gases acima da meta. Então, isso que é a famosa política de compra e vendas de cotas de carbono, você já deve ter ouvido, ou créditos, conforme nós estamos vendo na questão de emissões de gases. E aí, nós vamos às alternativas. O que a questão quer de nós? As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto, que muita gente criticou. Falou assim, não pode haver essas estratégias de compensação, não. Porque senão os países vão produzir menos e outros mais, uns vão poluir mais, outros menos. Isso vai gerar um desequilíbrio planetário em termos de regiões que vão poluir mais e outras menos. E vai, claro, obrigar países mais pobres a acabar fazendo isso, né? Porque os países ricos, se eles investissem nos países pobres, de modo que conseguissem diminuir a emissão nos países pobres, eles ganhavam crédito também. Então, houve muitas críticas a isso, e é isso que a questão está versando. Então, a questão pergunta, as posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove o quê? Qual que é o problema dessa estratégia de compensação? O que de ruim tem nela? Letra A, retração nos atuais níveis de consumo. Não, na verdade, os níveis de consumo podem continuar, não vai haver retração. Aliás, o problema aqui não é consumo, é produção. Apesar de produção e consumo estarem ligados, nesse momento nós estamos focando em produção e emissão de gases. Letra B, surgimento de conflito de caráter diplomático. Ora, não é um problema diplomático, os países não vão brigar por causa das questões das cotas. Pelo menos entende-se que não, pelo contrário, haver as cotas e os créditos é justo para haver diplomacia, conversa, diálogo entre os países e chegar a um equilíbrio global das emissões de gases. E a letra C, diminuição dos lucros na produção de energia. Olha, a produção de energia não é uma questão aqui central, apesar de ser para a indústria uma questão de energias limpas, mas não vai se falar em diminuição dos lucros na produção de energia. Quer dizer, produzir nesse momento significa produzir talvez até mais, mas com um tipo de energia diferente. E isso não vai diminuir os lucros na produção de energia, pelo contrário. Se você produz com energia limpa, você diminui os lucros lá na frente de toda a cadeia produtiva, não só energética, mas a cadeia dos produtos finais também. E letra D, desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Aí, olha só, desigualdade na distribuição dos impactos.
Quer dizer, se um país produzir muito pouco, para o outro produzir muito, e um, então, emite menos para vender cotas de carbono para o outro que vai poder emitir muito mais porque comprou as cotas, isso vai gerar um desequilíbrio planetário. É o que eu expliquei antes de a gente entrar nas alternativas. Parece boa. Vamos ler a letra E? Decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Mais uma vez, tenta te levar ao erro da C também, da diminuição de lucros. Não, a economia pode andar muito bem com energia limpa. A economia pode andar muito bem cuidando do meio ambiente. Isso tudo é possível. E isso chama-se o quê? Pode cair esse ano e pode cair todo ano. Desenvolvimento sustentável. Como diz a própria ONU, como diz as cúpulas para o meio ambiente das Nações Unidas, né? O mundo tem que ser ecologicamente correto, politicamente... deixa eu ver se eu lembro. Ecologicamente correto, politicamente justo, economicamente viável e culturalmente diverso, para dizer que todas as pessoas, todos os gêneros, orientações sexuais, identidade de gênero também entram aí, as questões ligadas à sustentabilidade econômica diretamente, o economicamente viável, o politicamente justo, ou seja, as nações têm que dialogar com suas leis, tem que haver leis internacionais, cortes marciais para cuidar dos direitos humanos, e ecologicamente correto, ou seja, para fazer exatamente isso. Desigualdades na distribuição do impacto ecológico não é correto. Então, essa é a grande crítica dos ambientalistas ao protocolo de Kyoto. Lembrando a vocês que o protocolo de Kyoto não deixa de ser importante por causa disso, tá? É igual a Lei Áurea. Não é porque libertou menos escravos do que deveria, do que poderia haver, que ela perde a sua importância, tá? O protocolo de Kyoto também tem sua importância central na história das políticas ambientais no mundo, de caráter global. E essa questão, então, a resposta, letra D, desigualdade na distribuição do impacto ecológico, ok? É isso. É isso que a gente preparou, né, Cris? Então, eu acho que tá bom por hoje. Já dá para ter uma noçãozinha aí do que é a prova de humanas, o que são as questões. Bem, professor, mandou bem aí para a nossa galera, né, dos vestibulares, não só Enem, né, professor Fábio, mas nós temos ainda muitos vestibulares por aí, né, que englobam todas essas questões, principalmente essa teia das humanas, e foi muito importante as tuas dicas, né, o pessoal aqui, não sei se você viu alguns comentários, mas nós temos aqui alguns professores de colégios de toda a região. Eu falo que o Iluminando Seu Futuro de forma online, remota, agora não é só a nossa região, né, que vem, e sim alunos aí do Brasil inteiro, São Paulo, região sul, região sudeste, está todo mundo aí nos prestigiando e a gente fica muito feliz por isso. Mas eu agradeço aí, né, a sua participação, valiosa participação, mais uma vez, né, essa parceria, esse carinho todo com nós, né, todos nós aí da Univiçosa, que sempre quando convidamos o professor Fábio Simão, ele cheio de compromissos, mas ele nunca nega, né, essa contribuição para os nossos projetos institucionais. Agradeço muito em nome da Univiçosa, ficamos muito gratos aí pela sua contribuição. Espero, né, que nós podemos ter levado um pouquinho de conhecimento, né, digamos, a todo esse público que nos prestigiou, lembrando que essa live fica gravada também no YouTube, então, quem não pôde assisti-la, né, ao vivo conosco agora, depois pode estar acessando aí no nosso canal do Iluminando Seu Futuro. E, professor, só deixando aqui alguns recadinhos, né, nós vamos ter aqui a live sobre linguagens e suas tecnologias com a professora Gamali. Né? Se inscreva lá no nosso link que fica na bio da nossa página no Instagram. E lembrando que todos que se inscrevem recebem por e-mail as suas questões, né? As questões da live do dia, com o gabarito, né? Aí oferecido e disponibilizado pelo professor da live do dia. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? Sinta-se abraçado aí por toda a comunidade, né, institucional, e aproveito aí a oportunidade, né, para lhe enviar votos de grande estima e muita consideração, ok? Muito obrigada, professor Fábio. Obrigado, agradeço a todos os presentes e semana que vem nós estamos aqui novamente, né, firme e forte, dando um pouquinho de conhecimento a vocês, alunos pré-ENEM, né, pré-vestibular aí,
de todo o nosso Brasil, ok? Muito obrigada, Obrigado, Fábio. Obrigado Boa tarde, a você. até mais. Tchau. Tchau.